Uma grande explosão para o Bitcoin é praticamente inevitável para os próximos dias ou próximas semanas. E essa explosão pode colocar o preço acima das máximas históricas, eventualmente levando o Bitcoin para 120, 130 ou 140 mil dólares. É um indicador que historicamente aponta, ao ser rompido, uma explosão de valorização. Mas qual indicador é esse, Bernardo? E qual que é a credibilidade que a gente tem nessa movimentação? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje e sobre alguns assuntos muito importantes que você precisa saber. Mas antes disso, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui e compartilhe o vídeo com as outras pessoas para elas saberem também o que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento. Antes da gente falar sobre esse indicador que aponta uma grande probabilidade de explosão do Bitcoin, Estados Unidos, mais uma vez, no grande holofote do Bitcoin no cenário internacional. Olha só, primeiro estado dos Estados Unidos aprova uma reserva oficial de Bitcoin, New Hampshire. Eles aprovaram, a governadora Kelly sancionou nesta terça-feira uma lei que permite ao estado acumular Bitcoin, de forma muito inovadora, sendo o primeiro estado dos Estados Unidos a trazer essa proposta. Tem algumas informações importantes, mas isso é o que mais me interessa. Olha, o projeto de lei permite atualmente que o Estado acumule apenas um ativo digital, o Bitcoin, com base em critérios de capitalização de mercado. Então não é qualquer criptomoeda, somente Bitcoin. Por quê? Porque essa lei permite que o Estado invista até 5% dos fundos públicos em metais preciosos, como ouro e prata, ou em ativos digitais que tenham registrado uma capitalização de mercado média de pelo menos 500 bilhões de dólares no ano anterior. E por conta desse critério, a única criptomoeda no planeta com uma capitalização média no ano anterior de pelo menos 500 bilhões de dólares é o Bitcoin, acima de 1 trilhão de dólares. Então, primeiro estado nos Estados Unidos, um movimento muito importante, mostrando mais uma vez como o movimento de acumular Bitcoin, comprar, segurar Bitcoin por parte de estados nacionais, entes federativos, é uma realidade que veio para ficar. Primeiro os Estados Unidos, outros vários países estudando o mesmo caminho e estados dentro dos Estados Unidos fazendo o mesmo por conta, claro, do Pacto Federativo. É mesmo que no Brasil, o governo brasileiro pode fazer isso e estados brasileiros também poderiam fazer isso mesmo. Precisa analisar, claro, a questão de leis orçamentárias. Não sei se exatamente isso é possível numa legislação orçamentária brasileira, mas estou fazendo aqui uma analogia, como se São Paulo, primeiro o Brasil tivesse aprovado a lei, depois São Paulo vai lá e aprova também essa nova possibilidade. E apesar das movimentações, algumas ameaças de queda dos últimos dias, liquidação do Bitcoin para 93 mil é um breve soluço. Os dados ainda sustentam novas máximas do Bitcoin em 2025. É um ponto que eu venho sustentando e venho mencionando há bastante tempo, né? A gente vê que os indicadores estão muito saudáveis, estão interessantes, estão apontando para a continuação da alta. Então, a correção atual, na verdade, é um pequeno soluço, uma pequena queda para a gente ter mais altas, mais valorizações e mais expansões do preço em direção a novas máximas históricas. Exatamente isso o que diz essa matéria interessante. O preço do Bitcoin abriu a semana com uma correção, mas o forte interesse de investidores institucionais mantém a meta de 100 mil dentro do alcance razoável, como alcance de curto prazo. Claro que o alcance maior é passar aí de 150 mil dólares, rumar para patamares muito superiores. Legal, entendi aí que tem alguns pontos importantes acontecendo, mas e essa tal de explosão, Bernardo? Vamos falar sobre isso, mas antes, você precisa entrar no meu grupo gratuito do Telegram. É a comunidade que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Quase 50 mil pessoas, comunidade gratuita. Todos os dias eu envio notícias, minhas análises exclusivas, envio probabilidades, envio um vídeo de fechamento diário, todos os dias vídeo de fechamento diário só nesse grupo do Telegram. Não tem por que você ficar de fora. Entre aí no grupo agora para você receber minhas informações. Olha, estou falando justamente de um indicador muito importante e muito conhecido também no mercado, que é o indicador bandas de Bollinger, tá? Tá, um indicador já muito batido, mas o que ele tem de tão importante? Olha, no momento atual, se a gente der um grande zoom aqui no Bitcoin, no momento atual, o que a gente vê? A gente vê que o Bitcoin está tentando romper a linha média do indicador, né? Você claramente consegue ver isso como uma tentativa de rompimento dessa linha média, que é a linha vermelha. E o que aconteceu historicamente no Bitcoin? Veja só.
Historicamente, depois de bater na parte de baixo aqui das bandas de Bollinger, o preço tem uma grande explosão. Veja, foi exatamente o que aconteceu aqui, quando tivemos uma explosão passando a linha média de 75%. Tivemos essa movimentação também aqui atrás, no começo, final de 2023, na verdade, e a partir desta movimentação, uma explosão aí de 157%. Tivemos isso no começo de 2023, uma nova explosão acima da linha média, e a partir deste rompimento, tivemos uma explosão aí de 70%. Tivemos movimentos parecidos lá atrás. Olha, aqui em 2020, pós-Covid, pós o crash do Covid, essa expansão e uma valorização tremenda. Passando daqui, uma valorização de 691%. Tá? Então, historicamente, quando a gente consegue romper, olha aqui atrás também, mais uma vez, saindo aqui de 2019, aqui de 2018, pós a queda, saímos aqui de 2019, rompemos, passando a linha média, tivemos uma alta aqui de 247%. De forma que, neste exato momento, se conseguirmos superar e confirmar o rompimento, o que é a confirmação do rompimento? Nós precisamos de um fechamento acima aqui dessa máxima, dos 97.926, 98 mil mais ou menos, como número redondo para a gente confirmar esse rompimento. A maior probabilidade que nós temos é a grande explosão do preço do Bitcoin. Então, a próxima grande explosão do preço do Bitcoin vai vir justamente na superação e confirmação da linha média do indicador larguras de bandas de Bollinger. Nem todo mundo está olhando para isso, nem todo mundo está prestando atenção nessa grande probabilidade de explosão do preço, justamente com a superação desse momento. Então, essa superação pode trazer uma grande movimentação e uma mudança estrutural no que a gente viu até agora. Uma mudança que vai trazer uma forte alta, trazendo ou levando, na verdade, o Bitcoin aí para cima de 120, 130, eventualmente 150 mil dólares. Então, repito, a próxima grande explosão vai vir exatamente desse indicador e dessa movimentação. Mas para isso, o Bitcoin tem que superar os 98 mil dólares. Enquanto isso não ocorre, a gente continua a ver o Bitcoin muito preso nas zonas de liquidez. Então, muita liquidez aqui acima ou até os 98 mil dólares, muita liquidez aqui até os 90 mil dólares, mais ou menos. Então, 90 a 98, bastante pressão. E aqui isso ainda fica mais claro. Olha essa faixa gigantesca amarela, mostrando muita liquidez para ser buscada nessa região. E muito aqui também até os 90 mil dólares. Então, você vê duas grandes possibilidades e o mercado em grande dificuldade de interpretação nesse momento, porque a gente tem amanhã a decisão de juro americano, isso vai trazer volatilidade, isso deve sim trazer alguma definição para o Bitcoin nos próximos dias ou próximas semanas. E aí, para você entender melhor assim, o que fazer nesse momento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, eu estou enviando todas as oportunidades de trade na minha comunidade exclusiva. Hoje, inclusive, eu mandei 12 oportunidades diferentes na comunidade exclusiva. Para você entrar gratuitamente e por tempo limitado, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Sério, não tem por que você ficar de fora, porque eu estou mandando oportunidades, trazendo muito dinheiro. Uma outra estratégia nossa já trouxe mais de 90% de rentabilidade em menos de 2 semanas, então realmente não tem por que você ficar de fora. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, fazer o passo a passo muito simples para gratuitamente entrar na minha comunidade e receber todas as novidades que eu estou mandando todos os dias. Dito isso, vamos ver o Bitcoin neste momento, o que está acontecendo e quais são também algumas posições que a gente pode pensar em criar. Olha, no momento a gente vê o diário do Bitcoin relativamente esticado, né? Então a gente tem esse fundo aqui dos 74 mil dólares e desde então o preço praticamente subiu em uma linha só, né? Praticamente sem correção. Teve um pouquinho de correção aqui, na verdade foi uma fase de acumulação para uma nova explosão de valorização. Aqui pode ser uma nova fase de acumulação, mas a grande verdade é que o preço está relativamente esticado. Então eu gostaria de comprar Bitcoin com uma retração de toda essa movimentação. Então onde que eu gostaria de comprar Bitcoin essencialmente seria nestas regiões aqui, olha, entre 89 mil dólares e 83 mil dólares seria minha região predileta para compra de Bitcoin. Então depois dessa grande explosão, uma retraçãozinha para buscar essa região e depois fazer a sua próxima grande movimentação de alta, tá? Além disso, o Bitcoin tem uma possibilidade importante que eu mencionei, inclusive no grupo do Telegram, que é o seguinte: nós podemos traçar aqui uma linha de resistência que vem desde o recorde histórico lá de 2024, de dezembro,
com toques no recorde também de janeiro de 25 e aqui também, olha, então nós temos aqui uma clara linha de resistência que foi tocada na semana passada e que precisa ser enfrentada. Então não vejo nenhuma grande preocupação para o Bitcoin, não vejo nenhuma grande coisa ruim acontecendo, mas vejo que o preço precisa se movimentar e precisa ter mais força para superar as resistências e buscar novas valorizações. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio para o Bitcoin, a gente vai pensar em entradas em outras moedas. Então, o próprio Ethereum. Ethereum buscou aqui o fundo, a gente traça a retração de Fibonacci e encontra as regiões de compra. Própria Sui, nós vimos uma explosão de valorização na Sui. Olha, explosão de valorização, tracei retração de Fibonacci, começou a entrar nas regiões entre 3,18 e 2,76, pontos muito importantes. Então, encontrei o fundo, tracei Fibonacci, encontro a maior probabilidade de retração. XRP, mesma coisa, está batendo agora a nossa região abaixo de 2,85. Chegou a beijar essa região e a gente chegou a fazer um trade. Edera, também um ponto importante. Edera, grande valorização, agora retração, perdendo um pouco da força, mas a gente está no lucro com compras entre 0,18 e 0,17. Bernardo, e outras moedas? Algumas outras moedas tiveram valorizações gigantescas e aí a gente está um pouco mais afastado, mas a gente pode acompanhar possibilidades aqui de trade também. Por exemplo, é o caso que vocês sempre gostam de Virtuals. Veja só, Virtuals esticou muito, grande explosão de valorização. Aqui, tanto no semanal quanto no diário. Agora, na minha visão, a gente tem que traçar uma retração de Fibonacci desse último fundo no diário. Encontra aqui a próxima região de entrada para Virtuals entre 1,17 e 0,87. Então a gente vai fazer isso para encontrar as oportunidades em praticamente todas as moedas nesse momento, tá? Então todas as moedas que nós buscarmos nesse momento, Cook é uma que também esticou muito. Olha, tracei aqui retração de Fibonacci, pontos de compra de Cook entre 0,13 e 0,11. Então todas praticamente esticaram bastante, a gente vai encontrar esses pontos principais. Agora, tudo isso é só uma palhinha, né? Tem uma profundidade muito maior, com informações muito mais completas, eu estou postando na minha comunidade exclusiva, gratuita por tempo limitado, para você receber todos os meus trades, a minha carteira completa de criptomoedas e de grandes potenciais de explosão para 2025, os meus indicadores exclusivos, os meus monitores do mercado e muito mais. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender absolutamente tudo o que eu faço e o que eu sei para investir nesse mercado e dominar esse mercado, você precisa entrar no meu treinamento Dominação Gráfica. É só escanear o QR Code que está aparecendo para você vir para essa página e ver tudo que você vai ganhar nesse treinamento. Tem meu vídeo aqui de apresentação, todas as informações e minha estratégia Marcy, a estratégia que eu mesmo criei com eficiência acima de 87%. No treinamento eu ensino tudo que eu sei sobre Bitcoin, criptomoedas, como ganhar na alta, como ganhar na baixa, como alavancar, como colocar stop, estratégia de Ishimoku, de Alligator, de médias móveis, Fibonacci, tudo que eu sei eu ensino no treinamento e você tem risco zero, porque se você não gostar, é só pedir o reembolso integral em até 7 dias desde a sua compra. Então não tem risco nenhum para você, vale muito a pena você entrar. Bom, me diga agora, você acha que essa explosão do Bitcoin realmente vai vir ou que vai demorar mais? Me diga aqui embaixo a sua opinião, aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer. Amanhã tem live, então fique aqui comigo que amanhã vamos ter live especial à tarde para acompanhar a decisão do juro americano pelo Fed. Faz também o que eu te pedi, entre no meu grupo gratuito do Telegram, só escanear o QR Code ou clicar no link aqui na descrição. Grupo gratuito que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas, todos os dias análises gratuitas e entre na minha comunidade no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça também de deixar o seu like, compartilhar com as outras pessoas, se inscrever no canal, ativar as notificações e nos vemos amanhã na live especial sobre o Fed e decisão de juro americano com grande volatilidade para os mercados. Muito obrigado, um grande abraço e tchau!